Companheiros e companheiras, começando esse tal engajamento político, né, do doutor Edilson, eu quero falar do tema mais palpitante, mais que está na mídia hoje, que é a eleição em segundo turno para a presidência da República. Mais uma vez o Brasil vai sair dividido. Não tem jeito. Ganhe Bolsonaro ou ganhe Haddad, o Brasil vai sair dividido. Infelizmente. Eu acho que a primeira coisa que esses políticos deveriam ter visto nas suas coligações era fazer com que o Brasil não saísse dividido nessas eleições. Se unirem o mínimo possível para que ele não saísse dividido. Mas ele vai sair dividido entre a direita e a esquerda. Mais uma vez vai sair dividido, infelizmente. E para a economia isso é ruim, né? Porque o investidor ele quer investir num terreno sólido, não um terreno arenoso, num terreno pantanoso, né? E uma nação e um país dividido, que consequentemente fica sempre em ebulição, né? Isso faz o investidor colocar um pé atrás. Mas infelizmente o Brasil vai sair muito dividido, que se o Bolsonaro ganhar, o Brasil está dividido lá com o PT e com o Haddad, e se o Haddad ganhar, o Brasil também vai estar muito dividido com a derrota, uma eventual derrota do Bolsonaro. Eu queria falar com vocês o seguinte, eu até fiz algumas anotações, porque eu não queria perder, né, o fio da meada. A história humana, ela se desenvolve inexoravelmente em ciclos, né? Em ciclos, dentro de um grande ciclo, que é o ciclo da vida, é o ciclo da existência humana. Mas ele vai lá no topo, volta, tem uma ideia aqui, vai evoluindo essa ideia até chegar nesse topo, depois volta de novo, e assim tem sido a história humana. Porque eu digo o seguinte, o problema não está nas ideologias, o problema está no ser humano. Essas oscilações de ideologias ao longo da história só ocorrem porque o problema está no interior do ser humano. O problema está no ser humano e não na ideologia propriamente. Porque os homens criam as suas próprias ideologias de acordo com seus próprios interesses momentâneos e conjunturais. O que eu preciso agora? Então eu preciso disso. Então eu vou criar uma ideologia para isso. Bom, então essa é a anotação. Tentando chegar um pouco, não tão lá atrás na história, mas um pouquinho atrás na história, né? Como é que surgiu a Revolução Burguesa, a chamada Revolução Burguesa, que foi a Revolução Francesa? Não, mito, a primeira Revolução Burguesa, né? A primeira Revolução Burguesa, como surgiu na Igreja, com o papado, a Igreja Católica, eu sou católico, mas critico a Igreja nesse sentido, e os católicos responsáveis criticam a Igreja Católica nesse sentido também, que quando começou, começou com Santo Agostinho e tal, São Tomás de Aquino e tal, que a Igreja queria tudo nas cruzadas, ela queria todo o poder para si, não só o poder temporal, como o poder espiritual, e massacrando aqueles que trabalhavam, que na época era o comerciante, que era o burguês. Por isso, então, surgiu a Revolução Burguesa. Peraí, os burgueses falaram, eu que trabalho e a igreja que leva tudo, não, peraí. Aí veio, então, a Revolução Burguesa, que se misturou, no final do século XIX, com a Revolução Industrial na Inglaterra. Para contrapor a ideologia e o poder papal. Como o problema está no homem, não nas ideologias, como eu estava falando, mais uma vez, o quê? O homem vendo a Revolução Burguesa, que quis, com justiça e corretamente, enfrentar a igreja, que queria tudo para si, e se enriquecer, só ela se enriqueceria e se enriquecia.
Passou então a Revolução Burguesa e a Revolução Industrial a pensar só nela também, massacrando o trabalhador. Aí, em virtude desse massacre da Revolução Burguesa e da Revolução Industrial contra o trabalhador, veio o quê? Aí veio o trabalhador criando, estou falando isso muito sinteticamente, criando o quê? O comunismo. Aí vem Marx, trabalhadores de todo mundo, univos. Aí começou o trabalhador, aí contra a Revolução Burguesa. Contra a própria Revolução Francesa, burguês, ou burguesa. E surgiu então o comunismo. Disso aí, naquela Revolução Burguesa, surgiu, na Revolução Burguesa e na Revolução Industrial, surgiu o capitalismo. O capitalismo selvagem, que sacrifica o trabalhador. E o trabalhador continua a ser escravo, como? Através de um salário baixo. E ser explorado. Aí vem então Marx e diz, os trabalhadores de todo mundo, vamos fazer uma guerra do proletariado. Uma ditadura do proletariado. Olha o erro aí, o erro já começa na expressão, né? Ditadura do proletariado. Ou seja, proletariado ou burguês, o fato é que é ditadura. Então Marx cria então o chamado capitalismo marxista, o comunismo marxista, o comunismo marxista histórico, contrapondo o comunismo marxista histórico, contrapondo ao comunismo divino lá de Jesus. Porque o comunismo histórico marxista é ateu e até contra as religiões. E é nesse ponto que as sociedades tradicionais, digamos assim, enfrentam tanto o marxismo. O marxismo realmente é contra as religiões, né? O marxismo, o comunismo marxista histórico, ele é ateu, contrapondo a toda uma tradição papal, como toda uma tradição da igreja, como toda uma tradição cristã. E cria então, Lenin, Stalin e etc., cria então o socialismo totalitário, que é a tal, a grosso modo, falando rapidamente, é a tal ditadura do proletariado. E como isso também é um exagero, volta então os ideólogos a criar e a formatar uma outra ideologia, que é o socialismo democrático, que é o que mais a gente se identifica, né? O socialismo totalitário, né, de Lenin, de Marx mesmo, ao socialismo democrático, que é o socialismo, como o próprio nome diz, é o socialismo mais fruto do voto, fruto da vontade popular, fruto da democracia. Aí como isso estava favorecendo os mais pobres, o socialismo democrático, vêm os interesses capitalistas e criam a social-democracia, que é do PSDB. Por exemplo, aqui, historicamente, no momento, aqui no Brasil, que é o PSDB. Surge, então, a social-democracia, que eu chamo do tal neoliberalismo. O que é neoliberalismo, na minha opinião? É esta social-democracia que deformando o socialismo democrático, porque a social-democracia, ela opta pelo modo de produção capitalista econômico, um modo capitalista de produção. Então ela queima, né, o trabalhador com o modo capitalista selvagem de produção e assopra com a social-democracia. Ou seja, por isso que o problema não está nas ideologias. O problema está no ser humano, que está sempre visando seus próprios interesses, os interesses daqueles grupos econômicos. Muito bem. Agora eu estou lendo aqui, que eu tinha anotado para não esquecer. Agora volta diante da balbúrdia que a esquerda fez, no caso aqui do Brasil, a balbúrdia que a esquerda, liderada inquestionavelmente pelo PT, fez, as atrocidades políticas que a gente pode e deve realmente atribuir ao PT,
Para contrapor isso, o que faz? Volta lá atrás. Volta lá atrás. Quase na Revolução Burguesa, na Revolução Industrial, na Revolução Capitalista, né? Que em virtude daquela exploração do trabalhador pela Revolução Burguesa, através da Revolução Burguesa e da Revolução Industrial, criaram o fascismo. Não é? O fascismo de Hitler, de Mussolini, de Franco na Espanha, de Salazar em Portugal. Foi inspirado em quê? Foi inspirado no próprio totalitarismo comunista. Olha que loucura! Para combater a revolução, o exagero cometido na Revolução Burguesa, na Revolução Industrial, capitaneada pela Inglaterra, que explorava o trabalhador, aí determinadas forças políticas, históricas e ideológicas se uniram para criar essas ideologias contra ou para combater a exploração do trabalhador. Aí veio o stalinismo, ou melhor, o leninismo, o stalinismo, o social-nacionalismo de Hitler, que social-nacionalismo não tem nada, ele se tornou, inicialmente ele foi, e depois se tornou um fascista. Aí um fascismo que trocou, que inclusive começou com Mussolini na Itália, e esse fascismo de Mussolini na Itália contaminou Hitler, que inicialmente tinha algumas ideias sociais e democráticas e socialistas, e nacionalistas para a Alemanha do pós-Primeira Guerra Mundial, que saiu humilhada naquele Tratado de Versalhes. Então você vê que a história humana fica nessas gangorras, porque o problema não está nas ideologias de si no ser humano. E em virtude desse erro cometido pelo PT, pela esquerda brasileira, liderada pelo PT, surge então esse fenômeno chamado Bolsonaro, que é um fascista. Aí eu fico pensando, ele é um fascista por definição. Por que ele é um fascista? O fascismo, eu notei aqui, o fascismo, ele prega a violência política. O que o Bolsonaro está aí nas mídias? O que resolve não é voto, o que resolve é guerra civil. Palavras minhas, palavras dele. E uma guerra civil e um fascismo que, como eu disse, começou com Mussolini, contaminou Hitler, Franco, Salazar e até as próprias ditaduras da América do Sul. O que prega o socialismo, o fascismo também? Raças superiores. Para o fascista existem raças superiores. E as raças menos evoluídas têm de estar subordinadas àquelas raças superiores. E este candidato 17, Bolsonaro, ele é inquestionavelmente racista. A ponto de falar que o negro dos quilombolas pode ser pesado pode ser pesado por arroubas, querendo fazer uma comparação, uma analogia, uma paródia com um boi, com um animal. O fascismo, ele prega as privatizações. O fascismo, o Bolsonaro fala que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Não é não. O que é bom para os Estados Unidos é bom para os Estados Unidos, não é bom para o Brasil. A política econômica dessa extrema-direita é horrorosa, é entreguista. E um candidato que chega-se para esta bandeira, eu bato continência, que é a bandeira dos Estados Unidos, um homem desse não pode representar o nosso país em lugar nenhum. Porque a bandeira dos outros países devem ser respeitadas. A flâmula representativa das demais nações
devem ser respeitadas, mas não reverenciadas assim. A ponto, para esta bandeira eu bato continência, e bater continência para a bandeira dos Estados Unidos. Este país que eu considero esse país espiritualmente evoluído. Este país, o que mais fez esse país no mundo foi explorar no seu imperialismo, o imperialismo de Tio Sam, explorar os povos mais pobres deste planeta, os povos mais vulneráveis deste planeta, os políticos corruptos das diversas nações deste planeta. Então você bater continência para este país deve ser respeitado. Nós temos relações comerciais tradicionais com os Estados Unidos? Temos. E queremos mantê-las. Mas a gente não tem que comercializar só com os Estados Unidos, não. E mais, o que interessa para eles. O que é bom para eles, é bom para eles e não para nós. Então eu tenho muito medo dessa política do 17. E eu escrevi aqui também, para não esquecer, que Hitler ascendeu ao poder semelhante ao que pode acontecer no dia 28 com a ascensão de Bolsonaro ao poder. Hitler começou assim. Eu acho que Bolsonaro não tem condições nem de ser Hitler. Se ele quiser ser Hitler, não vai conseguir. Não tem preparo nem para ser Hitler. Mas ele pode fazer um estrago bom nessa nação. Um cara que prega a violência, o racismo, a homofobia, a miscigenação, vamos dizer assim. Porque isso está registrado. Ele falou para aquela deputada que ela não merecia ser estuprada, que ela não merecia nem ser estuprada. O negro, os indígenas, os quilombolas, que ensina a criança a fazer gestos de arma com a mão. É fascismo puro. Semelhante a Mussolini e semelhante principalmente a Hitler. E Hitler ascendeu ao poder assim. Então um homem que prega o racismo, que prega a violência, que prega tudo, que tem que ter uma guerra civil e se morrer inocente, paciência, um homem desse, eu não posso ficar calado, um homem desse não pode, na minha opinião, não pode governar esse país. Agora o Haddad pode. O Haddad, que tem essa cartilha, essa coisa demoníaca, que é a cartilha gay. O Haddad pode, em virtude de toda a corrupção que o partido dele, PT, fez, como os PSDB, os dois também fizeram, só que o foco era tirar o Lula das eleições. E tiraram. Todos se corromperam. Todos pecaram na política. A Gleice Hoffmann tinha razão quando ela falou: ninguém tem moral aqui para falar nada, porque Caixa 2, eu sei, você sabe, todo mundo sabe, Caixa 2 sempre existiu na política brasileira. Sempre. PT, PSDB, PL, DEM. Desde que o mundo é mundo, sempre houve Caixa 2. Desde que Brasil é Brasil, sempre houve Caixa 2. Não tem um candidato eleito, pelo menos na eleição anterior, não essa que teve agora, as anteriores, não tem um que não tenha feito Caixa 2. Então, se tiver que prender alguém porque fez Caixa 2, tinha que prender todo mundo, sem absolutamente nenhuma exceção. Do Iapoca ao Chuí. Mas eu não posso negar que a corrupção no PT foi meio que institucionalizada mesmo. Eu não posso negar. E eu sou contra... O PT tem muitas ideologias que vão de encontro a família cristã, a família tradicional brasileira, entendeu? Ele tem um certo modernismo que é amparado por a TV Globo, né? Com essas novelas aí, né? Que deseduca todo mundo, principalmente as crianças. Né? Então, o PT e, consequentemente, o Haddad tem tudo isso que eu também repudio. Não é? Então, diante de um fascista
e de outro que tem uma ideologia para a organização da sociedade civil, que em muitos pontos bate de frente com a doutrina cristã, que é o Haddad, entre um fascismo de um lado e uma ideologia anticristã de outro, com quem a gente fica? Complicado. Com quem a gente fica? Eu acho que votar num fascista, num ditador, ainda que entre aspas, pelo voto, eu considero inadmissível. A gente não pode votar em alguém. Não é votar pode, né? Cada um vota o que quiser. Não pode representar o nosso país um candidato, um político, um cidadão que pregue uma ideologia fascista, violência na política, racismo, homofobias, contra as minorias. E, ao mesmo tempo, não dá para colocar esse. Esse não dá. O outro é ruim também. O Haddad é ruim também. Mas num fascista não dá. Porque também a corrupção, eu não acredito que o Haddad, enquanto PT, vai eternizar a corrupção, divide verba, mensalões e etc., porque a oposição vai ficar com o olho desse tamanho em cima dele. Não acredito que o PT faça nenhuma corrupção mais no Brasil com os olhos totalmente voltados para ele nesse sentido. Não acredito que ele faça. Né? Porque vai estar todo mundo de olho. E seja o PT, seja a PSDB, seja qual for o partido, nesse sentido, nós passamos o Brasil a limpo. Não vai ter gente, né? A pessoa o coronelismo na política acabou definitivamente. Então eu acho que né, as controladorias gerais, da União e dos estados e do próprio município vão ter que continuar fiscalizando. Mas não acredito que corrupção como sempre existiu, não é, vai acontecer novamente. Agora um fascista não dá. Um outro, pelo menos, é progressista. Não é? Então fica difícil. Eu falo isso, eu sou contra o voto nulo e o voto em branco. Eu sou contra que alguém vai ganhar. Então a gente tem que optar pelo menos por menos pior. Eu acho que a corrupção nenhum dos dois vai fazer, nem o PT, nem o PSL, nem Bolsonaro, nem Haddad vão se envolver em atos de corrupção, porque o Estado, a sociedade e a organização política vai estar em cima para isso, não vai haver mesmo. E pelo menos o Haddad é progressista, né? É inclusivista, às vezes até exageradamente. Vai até um ponto de cometer um certo anticristianismo. Mas pelo menos ele é aberto ao debate. É aberto às críticas. E o fascista não. Então o que eu queria deixar para vocês é o seguinte. A política econômica do Bolsonaro é horrível para o Brasil. O que é bom para os Estados Unidos não é bom para o Brasil. É uma política entreguista. Um político que bate continência para a bandeira de um outro país, não bate continência para a bandeira de outro país, não pode representar o nosso, que bater continência é só para a bandeira do Brasil. Nós, brasileiros, devemos bater continência só para a bandeira do Brasil. As demais bandeiras têm que ser respeitadas, sim, mas não bater continência. Não reverenciar o outro país através da continência à bandeira daquele país. Então o fascista não tem jeito. Racista, misógino, homofóbico, que prega o ódio, que prega a vingança, que prega a violência, que prega a guerra civil e que ensina crianças a fazer gesto com a mão de arma. Este não dá. É uma pena a gente ter um Haddad do outro lado. Mas pelo menos lá é progressista,
é inclusivista, comete erros realmente, nesse excesso comete erros que vão até, de certa maneira, de encontro à tradicional família brasileira, mas pelo menos enseja o debate. Né? É possível a gente controlar isso, principalmente depois da Lava Jato. Né? É possível a gente controlar isso. Então, o que eu quero deixar da posição, nunca vi o Brasil tão ruim, que ele vai sair dividido de qualquer maneira, e seja um, seja outro, não é o governo que eu gostaria que tivesse, que fosse, que não gostaria que fosse nenhum dos dois que governasse o Brasil a partir de 1º de janeiro, mas entre um fascista e um progressista, digamos assim, exagerado, pelo menos o progressista. E a polêmica está colocada na mesa para a gente refletir. E a gente vai ter que botar num ou no outro. Nuremberg não é o caso. Tem que escolher. Entre o menos pior. Entre um fascista, que a doutrina de Bolsonaro é do fascismo. É hitleriana. Entre botar num fascista e num progressista que comete equívocos até graves do ponto de vista ideológico, do ponto de vista das ideias, mas que pelo menos é democrático e progressista, então é melhor o outro. Mas deixa isso para reflexão, tá certo? Um abraço grande, fiquem com Deus e até a próxima. Até o próximo vídeo e até a próxima polêmica, né? Um abração. Companheiros e companheiras, obrigado pela paciência, ou desculpe pela insistência, mas eu tive que fazer esse vídeo complementar porque eu esqueci de mencionar uma característica do fascismo comprovadamente atribuível a este candidato Bolsonaro, que é a tortura. Este homem, este candidato, é favorável à tortura, é comprovadamente favorável à tortura. Ele mesmo se declara favorável à tortura. Nós não podemos votar um homem desse no Palácio do Planalto. Nós não podemos colocar um homem desse representando o Brasil nas Nações Unidas. Nós não podemos colocar um homem desse representando o Brasil na comunidade internacional. Um homem que declaradamente é favorável à tortura. Isso é próprio do fascismo, por isso que eu o qualifico, eu o adjetivo como um candidato fascista à presidência da República. A contraponto de um Haddad, que a gente pode fazer algumas restrições, não tão ao Haddad, mas ao PT a que ele partidariamente está vinculado. Haddad é do PT, ele não é PT, ele é e está filiado ao PT. Ele não é PT, porque ele é muito mais equilibrado, ele é muito mais sensato, ele é muito mais centrado, entendeu? Ele é uma pessoa perfeitamente conversável. Se há alguma coisa que a gente possa discordar da política social do PT, a Haddad é perfeitamente dialogável. Dá para conversar com o Haddad. Agora, com o Bolsonaro, não. Ele é rígido nas suas posições de extremista e de direita. Já o Haddad, por mais restrições que a gente possa fazer a ele é perfeitamente centrado, sensato e equilibrado para ouvir ponderações e levar em consideração. Então, minha gente, eu não poderia deixar de mencionar sobre isso. Eu já ia me esquecendo também. O Bolsonaro venera, aplaude, homenageia o coronel Ustra, comprovadamente um torturador no regime ditatorial de 64 até 1980, 88, mais ou menos. Quer dizer, ele homenageia e aplaude o coronel Ustra, comprovadamente, dentro de um parlamento, comprovadamente um torturador. O coronel Ustra ainda era major quando comandou o destacamento de operações de informações, o DOI-CODE, em São Paulo, um dos mais temidos órgãos de repressão da ditadura militar. Ustra chefiou operações em São Paulo entre 1970 e 74, durante o governo do general Médici. Ele me transformou num cachorro, literalmente. Ele mandou colocar uma coleira no meu pescoço, porque eu não conseguia andar. Ouvido hoje pelo Fantástico, o deputado Jair Bolsonaro voltou a elogiar o coronel Ustra e negou que ele tenha sido um torturador. Ele levou para a Câmara o regime da morte, o regime da dor, o regime da tortura, uma coisa que a Constituição, inclusive, condena. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Esse Bolsonaro não dá. Dá para votar no Haddad. Apesar dele estar no PT, ele não é PT, no sentido a que eu estou me referindo.
Dá para votar no Haddad, apesar de todas as restrições. Mas no Bolsonaro, que além de tudo nós falamos, ele ainda é favorável à tortura e homenageia e aplaude um comprovado torturador expressamente dentro do parlamento brasileiro, é complicado. Esse 17 não dá. Obrigado pela paciência. Um abração.